Cinematografia, episódio 10, né? Já o 10º. Gravando. Quem diria? Chegamos ao 10º episódio, gente. E Bem-vindos ao Cinematografia Podcast. Eu sou a Flávia Ariello Fernando Gironese. E eu sou Jason Baroni. e nós estamos aqui para falar sobre a escrita do cinema, como sempre. É isso que a gente faz nesse podcast, nesse videocast. Então, se você está nos vendo ou está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, se essa é a sua primeira vez. E convido você, então, se for a primeira vez, a olhar e visitar e ouvir os nossos outros episódios também, que estão todos maravilhosos. Acho que todo mundo concorda aqui que são todos muito bons, né? Maravilhoso. E lindos, maravilhosos. E a gente está chegando nesse 10º episódio pensando em uma pessoa especificamente que foi pauta do jornalismo durante essa última semana, que Por é motivo triste. por motivo não tão legal, infelizmente, que vai acontecer com todos, né, que é a morte do Robert Redford, um dos maiores atores norte-americanos, ator, diretor, ativista em vários meios, tanto cinematográfico quanto por fora também, né, das causas ambientais, etc. Mas o que nos interessa aqui hoje é olhar para um filme do Robert Redford em específico, porque a gente precisava escolher, né? Até poderíamos falar aí da cinematografia, quem sabe num outro momento a gente aprofunde nisso, mas em específico um filme muito impactante no momento que ele saiu, com uma atuação brilhante do Redford. Então, a gente vai falar hoje sobre Todos os Homens do Presidente. E aí, qual foi o impacto para vocês desse filme, meninos? Mano, poxa, para mim isso foi um impacto muito bacana, interessante, né? Primeiro porque é um baita filmão, em termos de... É um filme clássico, assim, no sentido daqueles filmões de produção muito boa, direção de arte ótima, roteiro maravilhoso, uma edição que deixa a gente tenso o tempo todo, atuações magníficas, né? Tanto do, infelizmente, falecido Robert Redford, quanto do glorioso, que eu sempre esqueço o nome do segundo ator, mas eu adoro ele. Dustin Hoffman. Dustin Dustin Hoffman. Hoffman, que não, pô, dispensa apresentações também, né? E Dustin Hoffman é outro que não precisa esperar ele morrer para fazer uma cinematografia dele, que Não. ele é ótimo, né? Mas eu acho que me marcou primeiro por ser um filmão, então eu fui assistir porque ele era muito bem cotado, mas depois que eu assisti, olha, eu fiquei muito impactado, porque assim, a gente até vai discutir, embora seja um roteiro que, para quem não é da cultura estadunidense, seja um pouco difícil de às vezes compreender todas as formas, é uma crueza de câmera, ao mesmo tempo uma qualidade de câmera, assim, de mise-en-scène mesmo. Tem questões técnicas de que depois eu quero falar, e uma proposta muito inovadora para o ano, né? 76, acho que eles ou 3. 70. 3? 76. 6, né? 6, Isso, seis. 76. Cara, é muito moderno, se você for parar para pensar, sabe? Ele não chega a ser o que a gente poderia chamar talvez como um documentário, né? Por vários motivos, mas ele tem uma linguagem muito crua, entre aspas, que se aproxima do documentário, muitas vezes, embora ele nunca se pretenda ser. De tão direto é a câmera, e takes longos, e a ambientação. Então, acho que ele é um filme que me marcou justamente por essa qualidade técnica de roteiro e de edição. É um filme que eu acho que poderia estar falando só por ser clássico e não só não por motivação do ator que faleceu, né? Porque é um filmaço, assim, em vários sentidos. E acho que a gente vai discutir bastante hoje, mas me impactou, assim, é cinema na melhor, puro na sua melhor forma, na minha humilde concepção. Esse filme me impactou bastante também, né? Ele projetou sobre mim uma onda de tédio enorme, gigantesca, mas porque não vejo o filme como problema de maneira nenhuma, mas porque eu particularmente não gosto de filmes jornalísticos, de cunho jornalístico. Muito embora eu seja fã de alguns filmes longos quando eles precisam ser longos, filmes lentos quando eles precisam ser lentos, né? Eu acabei de assistir alguns filmes do Tarkovsky, que inclusive são obras-primas, mas esse filme ele é um filmaço, né? A gente não pode avaliar a obra a partir de como
a gente a enxerga necessariamente. É um filmão, como o Fê falou, né? Eu reproduzo o que ele disse, a edição do filme é muito boa. A trilha sonora de uma única música é fantástica. Eu adorei aquela música porque ela traz o conceito de você criar suspense a partir das notas musicais, né? Então ela é uma música legal assim, não no sentido de ser divertida, né? Mas ela é uma música muito refinada, eu diria, né? Uma trilha muito refinada, intensa. Ela tem uma potência muito grande em tela também, né? Então ela favorece as cenas em que ela aparece, o que é sempre muito bom, porque hoje em dia é muito fácil no cinema contemporâneo a gente ver filmes que colocam uma trilha sonora qualquer, às vezes com um clássico do rock, às vezes com uma música pop, só para que você se lembre do filme como sendo um filme legal porque a música é boa. Então aqui não, né? Tudo bem que a gente também não está falando de uma música pop, né? Nem de uma música cantada, inclusive, mas é uma trilha que ela de fato colabora com a cena, ela colabora com a história que está sendo contada. Eu admiro muito isso, né? Então uma trilha fantástica, atuações muito boas também, né? A tal ponto que, pelo menos o que eu senti, apesar do meu tédio assistindo ao filme, é que parece que você está presenciando a investigação que o filme propõe mesmo. Justamente porque é um filme que propõe um diálogo muito realista. Então ele insere você dentro do contexto das conversas, das ameaças que são tratadas no filme, que a gente vai falar mais daqui a pouco certamente, e que me chamaram muito a atenção por conta disso. Então, até por essa razão, ele é um filme que acaba sendo muito intimista. Até porque muitas vezes você tem algumas cenas, por exemplo, dois personagens conversando entre penumbras, e são conversas íntimas, são conversas que são feitas até com lábios semi-abertos, inclusive, porque eles não podem falar muito alto e tal. E tudo isso ajuda a criar a tensão que o filme propõe, não só com a história, mas com o que está sendo contado também, né? Então, tecnicamente, é um filmaço. Eu acho que, inclusive, se você gosta de filmes investigativos do ponto de vista jornalístico, eu prefiro dos policiais, mas do ponto de vista jornalístico é uma grande realização, sem dúvida. E o Robert Redford, como também, principalmente, o Dustin Hoffman, eles fazem uma dupla perfeita, né? Acho que desde os momentos iniciais ali onde eles se conhecem, que eles começam a interagir na redação do jornal, acho que é do Washington Post, se não me engano, né? Se não me falha a memória. É isso mesmo, é isso mesmo. É uma relação tão bem criada e tão bem conduzida ao longo do filme todo que, de novo, parece que você está acompanhando de fato ali junto com eles dentro da redação. Então, não gostei da obra porque ela não se enquadra dentro da minha preferência cinematográfica, mas é uma grande obra, sem dúvida nenhuma. E Jason, aproveita então, já que, né? Eu vou falar rápido, gente. Eu Essa é ia uma perguntar obra aí, que. como te impactou, Flavinho? Falta a Né? sua opinião. Como assim? Que história é essa? Ó, eu vou falar. A primeira vez que eu entrei em contato com essa obra, possivelmente eu estava na universidade. E eu lembro, porque o filme é de 76, nasci em 83, né? E estava na faculdade em torno era 2001 a 2004, né? E é muito interessante porque eu acho que eu entrei em contato com esse filme durante esse período da universidade e lembro do impacto que alguns colegas que faziam jornalismo ou comunicação falavam sobre, né? Eu já gostava muito de cinema à época, mas de fato não foi um filme que eu consegui assistir até o final naquela época. Lembro da importância, lembro de falarem, olha, é um filme sobre o jornalismo e tal. Não me pegou, né? Talvez eu tenha achado enfadonho de fato e voltei agora. E poxa, gente, que diferença que faz a idade no ser humano, né? O quanto do envelhecimento te traz, às vezes, né? Às vezes, paciência, e um novo olhar para com uma obra específica. E eu fiquei completamente arrebatada, assim, né, de rever esse filme com esses outros olhos e atenta a detalhes que antes certamente passavam despercebidos, né, por falta de conhecimento, por falta de ter com quem discutir isso de forma muito legal, né? Então, assim, poxa, foi muito bom rever de fato e dá para entender o sucesso em diferentes níveis. Seja, se você gosta de filme thriller policial, o que está acontecendo ali é isso, né? Investigativo e tal.
então é um filmaço. Se você gosta de questões políticas, é um filmaço. E se você quer entender o que é um trabalho jornalístico de excelência, é esse filme também. Ou seja, teoricamente deveria agradar muitas pessoas, o que acontece bem também, né? E aí, pensando Eu acho nisso, que. então, pode Desculpa, falar. então, é que eu acho que é engraçado que esse filme é classificado como drama. Mas eu acho que ele só é. Não é. Mas eu acho que ele só é É. classificado como drama porque, como ele sai depois do escândalo, justamente que o Jason vai falar, todo mundo já sabia. Mas eu acho que ele é muito mais suspense. Se você, Uhum. eventualmente, se você não sabe do final, é que é impossível quase não saber do final, embora não, vai para nós brasileiros até é possível. Mas é a mesma coisa que, sei lá, fazer um filme sobre o mensalão e você não saber do final, tá ligado? Hoje, né, que Uhum. eu vi o Uhum. final do mensalão e de todas as coisas no Brasil pode mudar, mais do que a gente gostaria. Mas eu acho que ele é muito caído para suspense e o Jason falou muito bem, né? Esses diálogos muito reais que dão esse tom quase que documental. Então, é um suspense muito, eu acho, né? Sinto ele muito mais como suspense. Hum. Não, eu ia falar, De fato. diga aí, Jason, né? Que porque a gente está fazendo essa introdução, mas eu imagino que o povo que está nos ouvindo ou nos assistindo aí gostaria de falar o que diabos é Watergate, para quem não sabe, né? Acho que o Jason pode. E, Eu sou. Pode falar, Flá. não, eu ia falar, a gente precisa saber da sinopse, né? Isso é importantíssimo nesse filme, Mas, principalmente. mas acho que antes da sinopse, um contexto histórico aí, que acho que vai bem. Pode ser. É, Os, eu os dois. sou eu sou um grande especialista em política americana, né? Eu me tornei a partir desse filme depois de uma pesquisa a mais que eu fiz para poder trazer para vocês esse contexto. Então, se preparem para a aula de história que virá e que será corrigida em todos os pontos pela Flávia aqui Mas depois. Jason, tá melhor do que quem se torna especialista pelo TikTok. Pelo menos foi 2 horas de Ah, não, especialização. com certeza. Não, com certeza. Eu não aprendo nada no TikTok nem no Zap, tá? Principalmente política. Né? Mas pelo menos a gente tem aqui uma contextualização, até para que você que vai assistir o filme a partir dessa análise que a gente está fazendo aqui, possa assistir um pouco melhor situado, porque é um filme denso, né? E ele é um filme que ele não é didático no sentido de que ele vai ensinar você a respeito do que está acontecendo na tela. Na tela, ele vai mostrar os fatos ali que foram repercutidos a partir de todo o escândalo, né? Então, a gente está falando aqui do ano de 1972, quando assume a presidência dos Estados Unidos o Richard Nixon, inclusive depois, já na sua segunda tentativa de ser eleito presidente dos Estados Unidos, porque na primeira ele perdeu pro JFK, né, o John Kennedy, que também ali teve um final de vida um pouco trágico, como a gente sabe, né? Então a gente percebe ali uma grande turbulência na política dos Estados Unidos, e o Nixon, ele assume a presidência e fica cerca de 1 ano no mandato enquanto presidente, justamente por conta dos desdobramentos do Watergate, né, o portão das águas ali, como a gente poderia traduzir o termo, né? Mas que é talvez o maior escândalo político do mundo. Isso porque a gente não sabe o que acontece, né, nas coxias ali de grandes regimes autoritários e tal, mas pelo menos suponho que seja o maior escândalo da política em um país democrático até hoje, né? E para resumir muito do que aconteceu, o Watergate ele foi um escândalo que se tornou público principalmente por conta da descoberta de uma investigação secreta que que o Partido Democrata dos Estados Unidos fez sobre o Partido Republicano, que hoje é o partido que o Trump é associado, né? Então é meio que esse o jogo que a gente está falando, apesar do Trump não ter nada a ver com os republicanos clássicos, né? Ele é uma outra coisa, um pouco mais recente, enfim, mas só para situar você, uma dinâmica na qual, portanto, os democratas infiltraram pessoas dentro do prédio, dentro da sede chamada Watergate, do Partido Republicano, para que essas pessoas investigassem, ouvissem, relatassem conversas secretas obtidas ali pelos parlamentares ou associados ao Partido Republicano. A grande questão, que é inclusive o que o filme aborda, é que essas conversas ouviram, ou melhor, essas escutas, né, ouviram conversas ali, tiveram registros de conversas de todas as naturezas, incluindo, sobretudo, escândalos de corrupção política, né? Então, o que é interessante é que esse filme, portanto, ele vai retratar 2 jornalistas
que são colocados ali para escreverem matérias a respeito desse assunto, pautas a respeito desse assunto, para o jornal Washington Post. A questão é que o próprio jornal ele não enxergava nem o porquê de escrever muito a respeito daquele contexto na época, visto que eles ainda não sabiam do que estava sendo ouvido ali. Né? Inclusive, historicamente, o escândalo de Watergate é visto pelos americanos como uma coberta para os problemas reais, que eram as questões relacionadas à corrupção, sexo, drogas e rock and roll que rolava ali dentro do ponto de vista do interesse público, nada republicano de fato e tudo mais. Né? Então, o escândalo ele se deu por conta da deflagração desse projeto democrata de escuta e praticamente de investigação do que estava acontecendo politicamente dentro do Partido Republicano, na sede do partido, ou uma sede local, eu não lembro se era a sede principal local agora, e que, portanto, os jornais, até entenderem do que se tratava toda aquela ação, do roubo, inclusive, que estava acontecendo de desvio de dinheiro, de verbas públicas e tudo mais, não davam a mínima atenção para isso. E o nosso protagonista, né, que é o Robert Redford, junto com o Dustin Hoffman, o Bob e o Carl, eles, então, se conhecem dentro da redação do Washington Post, eles começam a interagir, um escreve melhor, o outro investiga melhor e juntos eles formam um grande jornalista, que é o que não existe mais hoje em dia, em muitos dos casos, né, de profissionais jornalistas como a gente vê hoje. Mas enfim, então a gente vê dois grandes jornalistas em ação ali, que começam a entrar nas investigações e vão a fundo nas investigações para entenderem o que está acontecendo com esse desvio público. E aí o filme vai mostrar então diversas tentativas deles de descobrir o que está acontecendo por trás daquelas coxias, então eles vão atrás ali de pessoas que trabalhavam no departamento, que trabalhavam no prédio e tudo mais, para tentar amarrar essa trama política e histórica que a gente vê ali. Então, por isso que é um filmaço, ele consegue, na minha opinião, retratar tudo isso muito bem e de uma forma interessante, né, do ponto de vista narrativo, claro, justamente porque ele, diferente de um filme de hoje em dia, por exemplo, principalmente de hoje em dia, ele não é um filme que está escolhendo lados, né? Então ele não é um filme que é feito por republicanos ou feito por democratas para apontar os erros. Isso considerando que o filme ele surge 4 anos depois de todo esse escândalo. Né? Então ela é uma história neutra, de um ponto de vista neutro, que está contando uma história baseada em fatos reais, né? Completamente contada a partir de fatos reais. Por isso que é um filme interessantíssimo. Tem tantas camadas. É interessante a gente pensar o seguinte, né, Jason e Fer? Olhando para sinopse, às vezes pode parecer que é um filme chato. Ele é um filme razoavelmente lento, bem razoavelmente, porque ele basicamente se passa dentro da Sim, série do jornalismo ali, da redação do Washington do Post. da redação do Washington Post. Aí tem algumas cenas fora e tal, mas normalmente são cenas ah, que você esperaria só de conversa entre as pessoas, em planos muito fechados e tal. E não é exatamente isso que acontece. A gente tem vários planos muito abertos, o que é muito interessante em um filme que vai trabalhar com o maior escândalo da política norte-americana, e que poderia dar um clima muito claustrofóbico, o que eu não sinto nesse filme. E por mais que tenha essas questões que o Jason mencionou, que tem muita coisa na penumbra, muito sussurro, gente falando baixo, você tem ao mesmo tempo enquadramentos muito abertos disso, dando a entender talvez essa amplitude de visão do que esses jornalistas estavam procurando. Então é muito interessante a gente fazer análise desse filme, de como a cinematografia foi montada aqui, para dizer o seguinte: é uma história muito chata para quem não é norte-americano. E realmente, se você não entende o mínimo possível, você vai ficar completamente perdido. Isso é fato. Porque é muito nome, muito personagem que, tanto faz pra gente e tal. Porém, cinematograficamente, é muito exímio nas escolhas de enquadramento, de foco. A direção de arte é belíssima. E, obviamente, as duas grandes interpretações aqui,
do Redford e do Dustin Hoffman. O Redford, sem dúvida, se destaca para mim muito mais que o Dustin Hoffman, exatamente porque ele parece ser muito real. E tem algumas cenas, inclusive, eu e o Fer, a gente estava assistindo junto, e aí tem uma cena que ele tá no telefone e ele vai falar com alguém em espanhol, alguém que fala espanhol. E ele começa a tentar arranhar o espanhol e não dá, e ele baixa o telefone e fala assim: alguém na redação aqui fala inglês? Aí ele, não, inglês não, espanhol, né? E aí aquilo foi tão natural, eu virei pro Fernando e falei assim. Ele errou isso de verdade. Isso Com não foi certeza. ensaiado. Certeza. E depois ele faz isso em outra cena, que ele troca o nome de um parlamentar ali, de alguém que ele está investigando, e ele corrige na hora também. Nas duas ele dá um sorrisinho. E isso pra gente é tão reconfortante, porque você vê o grande ator que ele é interpretando aquilo, sem deixar a peteca cair, e a naturalidade que passa pelo personagem dele, né? Para mim É. ele é brilhante nesse sentido. Bom, eu tenho muita coisa para falar, mas deixa eu passar a bola. Fer, Não, eu acho que pegando o gancho, né? Eu acho que é brilhante porque é uma atuação muito contida, que já é característica dele, já que a gente também está homenageando a carreira dele. E, diferentemente, não é que seja um ator que não passou pelo teatro, mas via de regra, grosso modo, atores que. mesmo porque ele passou, né? Ele Sim, foi sim, um não, isso grande que eu tô ator de falando. teatro. É que eu vou falar um via de regra, mas que ele mesmo foge a regra. Entendeu? Atores que vêm muito mais do teatro do que da ficção, eles têm movimentos muito amplos, tanto no movimentos, né, físicos quanto movimentos da face. Por quê? Quando você está no teatro, você tem uma distância da plateia muito grande, então a maquiagem geralmente é muito mais carregada e o movimento é que, sabe, tipo surpresa, né? Não pode ser uma surpresa tipo. Sabe, tipo, esse movimentinho mais seguro, eu acho que é muito legal. Ou seja, ele traz uma expertise de interpretação para filmes que é aquela coisa assim, muita câmera fechada, ou seja, há uma sinergia entre direção de fotografia, direção geral e atuação. E a partir dessa câmera fechada, com pouquíssimos movimentos, né? Tem um plano, essa cena que a Flávia citou, onde ele se confunde pela segunda vez, é um plano sequência de 6 minutos. E você não, bom, e você não vê passar, porque sem movimento de câmera, no máximo ela vai fechando um pouquinho e tal. Então, eu acho que isso é muito mérito dele como ator, e muito interessante, porque ele consegue, com movimentos sutis, ser hiper expressivo. E eu acho que até essa sutileza, o fato dele estar sempre muito, né, padrão, no momento em que tem qualquer movimento, você consegue tentar extrair daquele personagem uma vida. E por quê? Aí também já abrindo um pouco a análise para esse lado. É muito interessante que tanto do aspecto do roteiro quanto da direção de atores não é explorado nada para além do que a prática jornalística profunda. Aliás, esse filme é uma grande ode, né, o Jason até citou, ao jornalismo investigativo de qualidade. E eu acho que ele quer chamar atenção, e acho que nesses tempos atuais faz ele é muito atual desse ponto de vista, o papel que uma imprensa boa, funcionando saudável, sem grandes bandeiras e com muita ética e prática jornalística, pode exercer um papel muito positivo numa sociedade, especialmente as democráticas, né? Por quê? Porque se a gente for pegar a sinopse misturada com a história, como o Ronald Reagan estava no poder, ele estava tentando a reeleição, ele tinha toda a máquina pública para abafar o caso Watergate. E ele usa CIA, FBI. Isso vocês, quando assistem o filme, os próprios jornalistas investigando, dificilmente, eles só vão entender isso no último terço do filme, porque eram instituições que, por mais que sejam, elas não eram instituições de governo, são instituições de Estado. O que é a diferença de instituição de governo e de Estado? Instituição de governo é, bom, quem está no poder vai lá, põe alguém e ele vai fazer uma política de acordo com o governo lá. A de Estado são instituições que têm que zelar pelo Estado. Independente de quem está no poder, ela tem que manter o Estado funcionando, certo? Então, assim, tanto o FBI quanto a CIA são instituições de Estado. E elas estavam sendo corrompidas, não sei se, acredito que talvez ainda são, tem gente, estão mandando gente embora dessas agências, mas elas estão sendo corrompidas pelo poder estabelecido do Ronald Reagan. E isso vai se tornando, veja, a gente está falando de 70, né, o caso aconteceu entre 72, 76, 73, 74, e o filme de 76. Isso está acontecendo num tempo que essas instituições não eram questionadas como são hoje em dia. A gente não tinha rede social e tal. Então, o papel da imprensa, assim, é algo muito interessante. Dito isso, o que eu gostaria, não sei se vocês acham que já é uma hora a gente chamar a atenção, o quanto
que a fotografia desse filme faz parte da narrativa. Porque ele tem aspectos, como a Flávia falou, o Jason citou também, é uma profundidade de campo. A Flávia citou planos abertos, mas aí tem um truque. Eles usam um truque de cena para você ter, ao mesmo tempo, eles deslocam o personagem principal, às vezes, para a direita ou à esquerda do quadro, deixando um vazio na lateral dele, que aparentemente seria só um complemento, mas eles usam até algumas lentes especiais que criam 2 focos seletivos. Isso não dá para fazer. Você foca ou num plano ou no outro plano. Eles conseguem pôr lente que foca nos 2. E aí você tem 2 áreas de interesse na tela. Então seu olho, às vezes, mesmo que o texto esteja parado, fica percorrendo e você vê a direção de arte, a cinematografia e o paralelo entre jornalistas investigando e outros na redação. Então, assim, essa parte eu acho que ela é muito expressiva e muito narrativa, a fotografia. Eu não sei, talvez o Jason, porque eu sei da Flávia, porque eu assisti com ela, então eu fiquei cutucando. Olha lá, você chegou você já tinha ouvido falar, ou já tinha reparado nessa questão dessas lentes diferentes? Vou até trazer o nome aqui, que a diferença é dioptria. Você põe uma meia lente na frente da lente para ter 2 planos em foco, que virtualmente é impossível se não fizer isso. Você já chegou a reparar isso aí quando você assistiu? Não. E é engraçado porque, tipo, embora pareça algo natural, você vê até um rastrozinho, assim, de desfoque. Mas são aquelas cenas, por exemplo, você tem a TV em primeiro plano e ele lá no fundo digitando, ou ele no telefone, tem uma galera lá no fundo, né? É muito expressivo. Então, assim, é algo que passa muito suave, mas acho que diz muito e conecta muito, né, a narrativa. A Eu gente acho que falou ele- isso Pode falar. pensando no. É só para não ficar no não seco do Fê. Você A tem gente que nota isso segurar, muito não no. sei. A gente nota isso na cinematografia do Hitchcock, né? Que a gente já falou algumas vezes aqui. Só que o Hitchcock ele trabalha, apesar dos planos e do cenário serem mais extensos, né? Mais distantes, digamos assim, eles são mais contidos nas laterais, né? Então você tem a cena aqui acontecendo no primeiro plano e atrás você tem a civilização. Né? Então, ou seja, isso tudo sempre colabora com um senso de normalidade muito grande. No Hitchcock, você tem um estilo, um estilo muito mais do que é uma constante no caso dele, muito mais aqui de um filme que a gente está analisando só, onde você tem toda essa destreza técnica, né, a partir do cenário e tal, da vida acontecendo atrás dos personagens. Então é diferente quando eu, por exemplo, assisto a um filme do Hitchcock e sempre noto essas coisas porque são assinaturas dele, a partir do estilo dele, artístico, cinematográfico e tal. Nesse filme, eu não me preocupei em prestar atenção nesse tipo de coisa, primeiro que estava entediado, né, que seja falado a verdade. Só que em segundo lugar, e aí se amarra com o que vocês disseram, porque o filme ele é muito natural. É tudo muito natural, né? Então, assim, como eu não sou um profissional técnico, portanto eu não enxergo essas coisas quando elas não são muito óbvias, né? E aí entra a minha destreza de senso comum aqui, claro. Quando o filme ele faz uma execução tão boa, como é esse o caso aqui, pra gente é tudo tão normal que parece que a gente de fato tá vendo um documentário, né? E aí entra o porquê, ou os porquês, de eu não ter percebido ou até mesmo sido atraído por conta dessa composição. Claro, também foi a minha primeira vez vendo o filme, mas por conta dessa composição artística. Porque ele é um filme muito realista do ponto de vista cotidiano, né? Então ele traz essa impressão de ser um documentário por conta dessa perfeição exímia, né? Eu sei que é quase que um pleonasmo falar em perfeição exímia, mas porque é tudo muito bem feito e muito bem executado ao mesmo tempo, né? Não só bem feito, como não só bem executado. Toda a composição do que a gente vê na tela, ela é muito natural. Né? Então eu, por exemplo, acabei não me atentando a esse tipo de coisa, porque não é a intenção, como o Fê falou, do diretor em ficar falando, olha, como eu coloco o cenário aqui para você apreciar o cenário. Né? É diferente, por exemplo, do filme Nostalgia do Tarkovsky, por exemplo, que é um filme contemplativo, onde você precisa contemplar o cenário ao seu redor. Aqui não. Só que também você não tá vendo um episódio de Malhação, né? Ou de uma novela, sei lá, de Vale Tudo da Globo, que é um remake horroroso do que já foi Bom Dia. Mas é natural.
E eu penso que aí é que está a dificuldade. É de você recriar um cenário, seja dentro de uma redação jornalística ou na rua, até mesmo, que reproduza a realidade com a fidelidade do cotidiano. E é o que a gente vê aqui. Mas olha, eu acho que tem um filme que conversa com esse, não é à toa, não foi sem querer. Esse filme conversa diretamente com Cidadão Kane em muitos níveis. Primeiro enquadramento que a gente vê o Robert Redford aqui no cantinho, ou o Dustin Hoffman, agora eu não lembro, né? E os donos do jornal, né? Ali num segundo plano, mas tá todo mundo focado, tal, mas a gente vê um mais pertinho e tal. Aquilo é muito uma escolha que ficou, não foi inventada pelo Orson Welles, mas foi muito utilizada por ele. E na hora bateu, eu falei, nossa, olha o Orson Welles aqui. E existe essa preocupação de profundidade de campo que o Welles também não inventou, mas usou demais. E é interessante porque se a gente olhar para a filmografia desse diretor, não é um diretor absolutamente conhecível, pelo menos não pelo nome. Ele chama Alan Pakula. E aí eu fui dar uma olhada, porque realmente de nome assim eu não conseguia me lembrar. Fui lá no site do IMDb dar uma olhada e, poxa, ele é um grande diretor. Ele fez A Escolha de Sofia, ele fez Dossiê Pelicano, Inimigo Íntimo. Então, assim, ele trabalha com esses thrillers policiais, esses filmes de investigação. Mas Escolha de Sofia é um filme histórico belíssimo, devastador. Aliás, se não me engano, foi o primeiro Oscar da Meryl Streep, inclusive. Então, ele trabalhou com grandes temas históricos, ele trabalhou com grandes atores, atrizes e etc. Então, obviamente, a gente está falando de alguém que entende em absoluto as escolhas estéticas, as escolhas cinematográficas que faz. E a relação com o Cidadão Kane também passa, né, atravessa a questão do jornalismo. Enquanto no Cidadão Kane a gente tem alguém que manipula a realidade, a verdade, compra as histórias e etc., aqui a gente tem exatamente o contrário, dizendo, olha, o quão importante é o que os jornalistas fazem quando eles são sérios. Quando eles realmente querem entender o que aconteceu. E os dois personagens ficam o tempo todo preocupados de provar algo através de fatos. Em nenhum momento eles querem construir, tanto é que eles falam: se a gente tiver errado, a gente vai pedir demissão. Se isso daqui não for verdadeiro, que alguém impeça que essa notícia vá ao ar. Então, assim, eles ficam o tempo inteiro é, mostrando que eles precisam ter argumentos sólidos pautados em fatos e que isso precisa ser muito evidente. E é muito legal a forma como eles vão desenvolver esse raciocínio, um conversando com o outro ali, falando, não, mas espera aí, né? Você está lidando com evidência, mas se você não está lidando com fato, como é que isso funciona? Então, os diálogos são muito bons e gostosos de ouvir, porque é isso, eles são naturais. E, teoricamente, é o que a gente esperaria dos jornalistas. E, claro, transpondo esse filme para hoje, para a realidade política, para a realidade ideológica e para a realidade de entender o que é verdade e não é verdade dentro do jornalismo, meu Deus do céu. É um filme muito atual e que deveria servir de inspiração para qualquer pessoa, de fato, que quer lidar com informação e formação. Uma coisa que é muito interessante, né? Eu fico imaginando, por exemplo, um jornalista hoje, recém-formado, ou sei lá, já na fase adulta, mas que não assistiu esse filme na data de estreia, que eu quero dizer, vendo um filme desses. E o que essa pessoa pensaria desses jornalistas aqui? Né? Porque o jornalismo hoje, ele se tornou um lixo. É um lixo. Não é por que é um lixo? Porque em especial em 2025, as redações jornalísticas, como elas não têm mais tráfego nos sites, não tem mais a mesma quantidade de assinantes que o jornal impresso já teve um dia, ela precisa obrigatoriamente obedecer às regras do mercado. E aí entra a questão nuclear da coisa, que é se submeter à imposição das redes sociais. Né? Então hoje os jornalistas são profissionais de fofoca ou então de reproduções narcisistas em redes sociais.
E aí, como é possível, portanto, para um jornalista, e olha, eu não tenho nada contra jornalistas, até tenho amigos que são, tá? São todos 100% amáveis, eu adoro meus amigos que são jornalistas, mas a profissão, assim como profissionais de marketing, é uma desgraça. E aí, eu até esses tempos, há um tempo atrás, para uma outra empresa que eu trabalhava, não estou mais nessa empresa, mas eu posso falar isso porque eu não vou revelar nomes, uma jornalista da Gen Z, né, da geração Z, ela, na reunião que a gente estava tratando ali sobre conteúdos de cunho jornalístico e tal, ela chamou a Choquei de redação jornalística. Esse foi um fato que me chocou na hora. Chocou, né, justamente, porque como você pode ter uma página de redes sociais com pessoas que naturalmente trabalham para aquele lixo, chamando apuração de fofoca, plágio de informação e até mesmo de publicações, de design de publicações, de apuração jornalística. Esse é o jornalista de hoje em dia, que reconhece esse tipo de coisa como jornalismo. Então, o filme, ele retrata muito bem a seriedade que ainda tem, é óbvio, em poucos profissionais jornalistas, mas profissionais independentes, na maioria dos casos, inclusive, que resistem a tudo isso, com uma seriedade que não existe mais. Né? Então, como assim o jornalista não coloca uma bandeira atrás dele no meio de uma cena, por exemplo? Como o jornalista não questiona machismo nas declarações de assédio sexual que ele vê que tem? Não estou dizendo que o filme retrata isso, né? Mas estou trazendo aqui para a investigação que o filme propõe, para a seriedade da investigação. Né? Então, a gente está vendo um filme, e é bom assistir o filme para a gente ter contexto histórico da profissão e da importância do jornalismo investigativo, inclusive, que tem como protagonismo não o jornalista, não o repórter, mas o fato. A notícia que está sendo veiculada ali, independentemente de quem aquele jornalista votou. Então ele é um filme didático nesse sentido para mostrar... ele é didático a partir da explicação do que foi o jornalista sério da década de 70. Né? E vejam, a década de 70, principalmente 72, no início da década, a gente teve o Nixon assumindo nessa turbulência toda, né, o contexto que ainda tornaria toda a política dos Estados Unidos em uma política completamente definhada por conta desses escândalos, né, completamente comprometida, em um momento em que a União Soviética estava no seu auge, né? Olha que interessante isso. Em um momento em que o Partido Democrata estava completamente... como eu posso dizer... em momento de se esfacelar, por isso que eles inclusive vão ali à tona contra os republicanos e que, enfim, deságua na questão do Watergate ali, e também em um momento em que a gente tem o enfraquecimento dos Estados Unidos no Vietnã. O Vietnã tinha acabado de acabar, né? Acabou em 75. Eu digo, 73, quando acontece, ele estava no finalzinho. De fato, o filme, quero dizer, né? Foi lançado, Vietnã tinha acabado há um ano. Né? O filme foi lançado depois do Vietnã, mas eu estou falando que a história se passa num momento de extrema fraqueza da política norte-americana. Né? Então, por exemplo, para você ser tanto um jornalista como principalmente um cineasta que fala, olha a União Soviética dando certo, por exemplo, ou então olha como o Partido Republicano é composto por imbecis, corruptos, que não sei o quê. O filme ele não faz nada disso. Nada disso. Então, se fossem jornalistas hoje, se fossem cineastas hoje, longe desse contexto da década de 70, mas analisando a década de 70, a gente teria um filme provavelmente idiota, pode até ser bem feito do ponto de vista artístico, porém muito mais caro, só que com um foco completamente diferente do que a gente vê nesse filme aqui. Então, até trazendo uma questão do roteiro que é interessante, né, que vocês falaram ali das destrezas do Redford em alguns momentos da atuação dele, mas o próprio roteiro, ele traz coisas como, por exemplo, eles indo investigar, e você tem 15 minutos de sequência acerca disso, mas eles indo investigar uma pessoa errada.
Inclusive por conta da diferença, da semelhança de sobrenomes, né? Então, sei lá, era uma pessoa que tinha dois sobrenomes parecidos com outra que estaria no meio do esquema, mas eles vão lá até a casa dessa pessoa que vai dar a entrevista e do nada o Redford percebe que ele está entrevistando a pessoa que não tem nada a ver, mas que na chamada telefônica estava próxima do nome que eles estavam buscando ali, né? Isso é um roteiro inteligentíssimo. E, de novo... E, inclusive, é roteiro adaptado, né? Vem de livro e tal. Então, assim, vem a clareza de como que você vai passar, né, a literatura para... Então, a gente tem, assim, história, né? Real, livro baseado na história e filme baseado no livro, né? Interessantíssimo isso. Isso é o que a gente falou na semana passada de Toy Story, por exemplo, que é a questão da inventividade. Né? O quão... O roteiro ele é capaz de trazer situações que são inteligentes para a própria história, para o próprio roteiro, que não são óbvias, que não são, por exemplo, o que a gente chama de MacGuffin no cinema, que é um objeto que é o centro da história e tudo acontece por conta daquele objeto, por exemplo. Isso também está muito raro hoje em dia, não significa que não haja. Há roteiros inteligentes ainda, há histórias inteligentes, mas são a menor parte. Né? Então é difícil que hoje, por exemplo, se você não tiver um grande diretor como o Christopher Nolan, dentro do circuito comercial a gente veja filmes como esse. Beleza. Eu tava refletindo aqui, né, enquanto vocês estavam falando. Tem uma coisa que eu acho que é uma discussão muito válida, que é assim, felizmente e infelizmente eu tenho idade para ter acompanhado essa derrocada da imprensa, né? Eu acho que esse filme se torna muito atual porque faz a gente refletir, tentar refletir, por que a gente chegou nesse ponto, né, de uma imprensa muito menos investigativa, né? É o que o Jason estava falando. Você vê a gana desses dois personagens em busca da verdade factual, né? A Flávia também citou isso, né? Em busca de fatos e não de versões e de interpretações. E você fala, pô, onde é que as coisas se perderam, né? E uma discussão que a gente tem na academia e que às vezes eu discuto com os colegas é o seguinte: é muito. É uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto sociedade também, sociologicamente, assim. Quanto que. Eu vou fazer uma pergunta. Quanto que vocês, individualmente, gastam com informação, com conteúdo jornalístico por mês? Eu assino 2 jornais. É nisso que você quer Mas dá dizer? quantos real? Não, é real, né? Então, em dinheiro, quanto vocês gastam? Nossa. R$ 40 por mês. 40 Pro meu, eu acho que é por reais. aí, 40, 50, Tá. porque são 2 jornais que eu assino. Ah, acho que eu assino uma revista também. Agora, imagina. Eu Sem quero. contar criador de conteúdo, né? Sem contar o Não, que eu não, eu tô assino, sei lá, falando de Insta, por exemplo. Tá. Jornal. Porque você imagina, você tá. Não estou falando para não ajudar criadores de conteúdo, mas você está ajudando o criador de conteúdo, você está ajudando um. Você assina um jornal, tem milhares, tem redação, tem todo um processo assim. E eu quero deixar essa reflexão agora para quem está aqui em casa. Quanto vocês gastam? Agora, quanto vocês gastam com entretenimento, assinatura de streaming? Quanto vocês gastam com iFood? Entendeu? A questão é o seguinte: a sociedade, não sei se influenciada por algo, por alguém ou por alguma coisa, resolveu virar as costas para financiar o jornalismo independente. E aí o jornalismo hoje, para que ele se mantenha funcionando, ele depende do choqueio, da fofoca, da headline. Eu sei que isso é algo que se retroalimentou. Conforme ia caindo a qualidade do jornalismo, as pessoas também iam parando de assinar, entendeu? Mas com essa falsa pretensão de que informação é gratuita, que as redes sociais dão, e na verdade não, se a informação é gratuita, o produto é você, essa é a máxima que a gente tem, ou seja, você que está consumindo a informação é o produto, eu acho que a gente não dá oportunidade para financiar bons jornalistas. Então, se alguém é um bom jornalista hoje, onde é que ele vai ganhar dinheiro fazendo um bom jornalismo? Alguém vai estar financiando? É muito difícil, né? Então, eu acho que esse filme põe a gente para refletir um pouco isso. O que fizemos enquanto sociedade, que por N motivo, não estou falando que esse é o único motivo, tá? Que a gente chegou num jornalismo hoje que ele é super fragmentado e enviesado. Tanto que no final, acaba que interessa a quem desmoralizar o jornalismo. Eu acho que o próprio filme fala, os políticos. Eu acho que a própria dicotomia política trouxe essa desmoralização, porque assim, o único poder que pode, esse paralelo, que pode talvez atrapalhar alguém que está com a máquina pública, porque o Brasil se tornou um pouco como os Estados Unidos, né? Quase bipartidário ou muito polarizado, né? É justamente uma imprensa mais afiada, mais livre. Isso a gente não tem. Acho até que é interessante, já
para a gente continuar no tema, citar alguns outros filmes que vão falar sobre isso, que é o The Post, eu acho que sai em 2017, que é um filmão que fala também sobre um caso interessante, jornalístico. O Spotlight, que é de 2015 também, acho que são, para citar uns mais recentes, são filmes que abordam o papel da imprensa como algo positivo, e eu acho que acredito que é algo que nós temos, enquanto seres humanos, sociedade, se tentar cultivar. Porque se a gente não tentar, de alguma forma, né, financiar essa galera boa, seja uma influência, alguém que faz um trabalho decente, e ficar financiando só quem fala o que a gente gosta, né? Você, por exemplo, está nos ouvindo. Por mais que você concorde ou não com a gente, já deu like, já curtiu, já compartilhou, quer fazer um Pix para nós? Manda um direct aí que a gente faz. Você quer financiar uma informação que parte de uma curadoria humana apurada? É difícil, você está recebendo provavelmente de graça esse podcast. Então, fica essa reflexão aí e algumas dicas de filme para pensar um pouco sobre. Muito Eu bem. penso que o jornalismo ele chegou a esse ponto porque os próprios jornalistas permitiram isso. Então, o jornalismo, ao longo do tempo, primeiro que ele negou a internet, no sentido de se adaptar à transformação digital, e depois negou que o mundo não quer corresponder com o ponto de vista pessoal deles sobre o que eles são obrigados a relatar. E acabam não relatando. Hoje em dia você tem jornalista fã de político. Que no âmbito pessoal, claro, não é problema nenhum. Você pode ser fã do que você quiser. Se você quiser cultuar uma samambaia na sua casa, você cultua, sem problema algum. Só que quando isso passa a ser o foco do seu trabalho e você espera que eu assine o seu jornal para ver você cultuando um político, eu não vou fazer isso, naturalmente. Agora, as redes sociais ampliaram o alcance dos jornais. Muito provavelmente a gente tem um alcance maior de jornais hoje do que há 50 anos atrás. No sentido da exposição da informação, da exposição do conteúdo. Né? Só que, qual é a qualidade desse jornalismo? Até mesmo quando a gente fala em jornalismo independente, a gente não está falando dos grandes que eu e a Flávia assinamos, por exemplo. Né, os dois maiores aqui. E aí eu citei a questão de criador de conteúdo porque eu tenho profissionais que comentam, que têm colunas em jornais e que eu assino conteúdo adicional, conteúdo extra. Né? E que, a ironia está aí, não são jornalistas, mas que estão na mídia, que estão em jornais. Né? Eu assisto a programas políticos apresentados por historiadores, por exemplo. Né? Por filósofos, por exemplo, e não por jornalistas. Por quê? O jornalista não cabe mais no jornalismo hoje em dia, em sua maioria. E aí eu estou falando da massa de profissionais. Claro que há grandes exceções, claro que há excelentes exceções. Mas é uma coisa que assistir ao filme hoje, a todos esses filmes inclusive, eu colocaria o Zodíaco também, que é outro filme insuportável, mas que é bom. Adoro! É um Zodíaco? filmaço. Adoro. Exato. Eu acho aquele filme terrível no sentido Da narrativa? da narrativa. Não, do tamanho da narrativa, porque não termina nunca. Mas assim, é um filme lento também, que nem esses que o Fê citou, que nem o Todos os Homens do Presidente aqui, mas que é um filmaço. Né, e que retratam justamente esse compromisso, essa paixão pela investigação que nos falta hoje em dia. Muito bem. Só para finalizar isso e a gente só falar um pouquinho sobre a carreira do Robert Redford, né, e do festival dele, inclusive, tem uma coisa que me incomodou no fim do filme, que foi o seguinte, né, o filme é brilhante, gente. Aliás, a diferença às vezes que você tem desses planos, que você tem alguém trabalhando aqui, né, e eles estão o tempo inteiro batendo nas teclas, né, digitando, não é digitando, né, é escrevendo a máquina de Datilografando. escrever, exatamente, Datilografando. datilografando, estão ali digitando, né? E Elegante. isso é muito legal, porque o som do filme quase inteiro é de tec, 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 coisa que, obviamente, a gente já não ouve. Então, assim, redação cheia de gente, barulho, vida, né? É um negócio muito interessante. Mas são eles ali e a televisão, sempre ligada, por perto, mostrando cenas reais da história. O Nixon ali falando, coisas acontecendo. Gente, é impressionante o quanto a narrativa fica modulando essa ideia do que é real, do que eles estão fazendo, olha onde eles vão chegar, olha o que eles estão investigando. É brilhante. A presença da TV como um órgão da realidade, por exemplo.
ali, né? Mas me incomodou o final. Eu acho que o filme tinha que ter acabado um minutinho antes, quando você tem os dois escrevendo por fim, né? Redigindo todo o escândalo. Poderia ter encerrado ali, só que corta para uma tentativa. E aí, não sei se foi uma questão, né, de produção, o que que foi exigido, né? Provavelmente. Se o estúdio não aceitou um final diferente. Mas assim, vamos explicar aqui o que aconteceu para quem está assistindo. E aí eles explicam, né? Vai digitando ali, vai datilografando o que que aconteceu, quem foi preso quando, né? Finaliza aquilo. Claro, o filme é da década de 70, provavelmente esse era um recurso interessante para o momento. Hoje seria completamente dispensável, né? Se eu fosse apostar, ó, não li nada sobre isso, mas estou ligando os pontos, tá? Era um filme não um filme grande em termos de orçamento, mas era um tema que estava muito na moda, né? Imagina, o Uhum. primeiro e até hoje o Uhum. único presidente que renunciou. Então eu acho que o estúdio pensou nesse filme como um filme popular. Você entende? Hum. Apelo às massas. E toda vez que você vê um filme com apelo às massas, ele tem que ser muito didático, mastigadinho. O estúdio interfere. Por mais que seja um puta diretor, vai no elenco, olha, se não der essa amarrada, talvez o público pode ficar confuso. Então não pode sair confuso do cinema. Sabe aquele negócio? É. Infelizmente, quando a gente pensa é que a gente aqui faz parte, né, eu brinco da cinemosfera, a gente é uma boa, tipo, que não, tem que ter final aberto, filme cabeção. Mas infelizmente, né, Não, se fosse é isso. chutar, mas eu concordo plenamente, assim, se ficasse aquele negócio deles datilografando, e aí só o discurso dele renunciando, cara, ó, imagina que seria É. até isso que o diretor gostaria de fazer. Mas, Maravilhoso. tanto que é um take muito à parte, né? Não que não tenha acontecido antes, Uhum. mas é um take fechado daquelas máquinas que digitam automaticamente o que vai ser impresso na versão final do jornal. Então fica falando quando ele renunciou, quando foi, quem foi preso, isso aí é muito, parece É. novela, né? Casou. É. Tá aí, né? O resultado de tudo que eles fizeram, tudo que você ficou aqui 2 horas assistindo, olha o resultado. É um recurso É, meio preguiçoso, né? Mas tá tudo bem. Eu acho que faz parte, não tira o brilhantismo do filme de forma nenhuma. vamos falar com É. o Papula se ele faz o Director's Cut, talvez no final. Tipo o Blade Runner, que a gente já citou aqui, sempre tem a versão diferente. E, inclusive, algo que eu sempre verifico é a pontuação do filme. Normalmente eu vou no Rotten Tomatoes e no IMDb, né? Mas olha, esse filme tem 7,9 no IMDb, que é muito alto, Ó, né? A nota base de altíssima. filmes bons ali no IMDb é 7,2, né? Uhum. 7,9 é excelente. Excelente. Ah, eu sei que às vezes não é o tipo de tema que a gente aborda aqui, mas também vi as notas, mas me dei o trabalho de ler as Hum, resenhas. E eu tenho sim. notado que esse filme tem caído um pouco nas resenhas, quanto mais perto a gente chega dos tempos atuais de extremismo. Então, provavelmente, Ah as lá. pessoas do partido contrário querem desmoralizar, aquela coisa de revisitar a história, distorcer o passado para Uhum. reafirmar o futuro. Então, assim, infelizmente, talvez essas notas que a gente vê hoje, né? É legal, acho que é sintomático. Mas especialmente do MDB que é aberta, né, para as pessoas votarem e tal, acho que infelizmente tem um pouco dessa influência político-partidária, por assim dizer. Revisionista, né? É, Revisionista. mas Não, acho não, 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 não me espanto com isso de que jeito nenhum, infelizmente. são sinais dos tempos, né? Eu acho que tudo passa. Sou velho o suficiente para entender que a gente vai continuar mudando, né? Amanhã será outro dia. Eu sou esperançoso. Não sei Bom, se são né? Vocês têm um nome para isso, né? Fatalistas? Não, né? Depressivos também não. Vocês são os caras. A galera triste. céticos. O quê? Não, Galera triste. cético eu também sou. Mas é aquele cético achando que tudo vai dar errado, entendeu? Eu que sou colaborador aqui da TV. Pessimista? Vocês são Pessimista. pessimistas. Obrigado. Vocês É. fazem parte do pessimismo, assim. Eu acredito que tudo vai caminhar para um lado aí. O pessimismo que faz parte da gente, na verdade. A Exato. gente não escolheu ser assim, Fernando. A gente simplesmente é. A Não, você acha que eu vida, escolhi ser a esse cão vida me labrador? deixou pessimista. Você acha que eu escolhi ser esse cão labrador? A gente sofre por ser feliz, assim. Todo mundo chega, A gente, reclama. então, a parte boa do nosso pessimismo é que a gente não se espanta com nada disso e a gente
tem certeza que não vai dar em lugar nenhum e que nada vai melhorar. Então a gente não se incomoda mais com esse tipo de coisa. Essa é a grande questão, né, Jason? E olha, não se assustem conosco, porque assim, geralmente, quando as pessoas não sabem o que significa o pessimismo, enquanto movimento filosófico, elas pensam que pessoas pessimistas são pessoas negativas. Negativas, Não é. tem Não. absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, até para pessoas tristes como nós somos extremamente alegres em determinados momentos, como vocês veem aqui. A gente vive de humor, tudo bem que é sempre um humor sarcástico, né, que não é todo mundo que consegue absorver, mas não significa que nós sejamos negativos, né? A gente só é pessimista. E nem é falta de Deus no Exatamente. coração, viu, pessoal? Isso daí tem confirmação. Veja bem, né? Mas isso significa que eu tomo café da manhã com Radiohead, ok? Bom, muito bem. A grande questão aqui agora é, vamos ao nosso Me homenagem. remeteu ao Café com Deus Pai. Meu café não é com Deus. Café com, Café Café com Radiohead. Red Dead. Nosso próximo quadro do Cinematografia. Café com Tom York. Sou eu, né? Mas meu almoço é Tom com Waits. Bowie. Então veja, eu tenho um equilíbrio, Até né? Vai é melhorando, super né? alegre, né? A grande questão é, vou dormir com quem? Né? Com o Bowie ou com o Tom York? Comigo, né, Flávio? Que é o grande otimista do grupo. Exato, Olha só, exato. veja bem, tá Ó, vendo? Tudo tem ó, um ó, equilíbrio. com a vida da volta. Paixão supera tudo. Gente, é a síntese, né? É, Falando no nosso grande homenageado, então, Robert Redford, se você chegou até aqui e ainda não sabe quem é, essa é a oportunidade, né? Eu vou dar uma resumida, obviamente, porque o intuito nem é falar sobre completamente vida e obra e tal, mas o Robert Redford, ele foi um grande galã dos anos 70, 80, enfim, poxa, ele faleceu agora semana passada, aos 89 anos, né? E é muito interessante porque ele vem do teatro, mas ele tem início, assim, o comecinho da carreira, na real, ele foi trabalhar com Hitchcock, no Hitchcock Presents, que era o programa de televisão. Depois ele passa acho que, por Twilight Zone. Então ele tem uma carreira dentro da TV muito interessante, já trabalhando com essa coisa meio cinema B, né? Ou programas B ou algo do gênero. E um dos primeiros sucessos dele, que inclusive foi o primeiro filme dele que eu assisti, que é um filminho lindinho, chamado Barefoot in the Park, Descalços no Parque. É isso. É uma graça, é leve, enfim, assistam. Já começa então a despontar aí como um par romântico e ele vai fazer muitos pares românticos. Esse primeiro agora eu não me lembro se é com a Jane Fonda, se eu não me engano é ela, depois eu preciso rever. Mas ele vai fazer mais pra frente par romântico com a Meryl Streep num filme muito bonito chamado Out of Africa, que foi traduzido como Entre Dois Amores. Acho que é 80 e pouco esse filme, algo do gênero. Muito bonito. O filme se passa na África. Depois ele faz íntimo e pessoal com a Demi Moore. Ou seja, não, íntimo e pessoal não é com a Demi Moore. Gente, tem um outro que ele faz com ela, que eu esqueci o nome agora, enfim. Ele faz muitos pares românticos, né? Agora, o que que eu gostaria de destacar? Um excelente ator, sem sombra de dúvida, exatamente porque ele não é exagerado, então ele carrega essa ideia da contenção, e isso é muito interessante. Quando você vê certos. Eu não me lembro agora qual foi o ator que falou que quando um ator quer passar a verdade, né, naquilo que ele está fazendo, ele não grita, ele não se exalta, ao contrário, ele tem que conter aquilo. E o Redford, de fato, faz isso de forma muito brilhante. Depois, nesse filme ele ainda não tinha atuado como diretor, é um pouquinho mais pra frente, em 1980, que ele dirige seu primeiro filme, que inclusive vai ganhar Oscar, que eu não assisti, né? O filme chama Gente Como a Gente. E depois disso, então, ele já tem uma carreira muito sólida, porque ele já tinha passado por um dos personagens principais, que é o Butch Cassidy and Sundance Kid, que ele faz a parceria com o Paul Newman, que ele vai fazer em vários filmes, né? Que era um outro grande ator e o oposto do Redford, nesse sentido de ser muito mais expressivo, né, e tal.
outro grande galã desse momento também dos anos 70, né? E por aí vai. E o que que eu gostaria de destacar, de fato, aqui? Ele vai usar a grana que ele ganhou com o filme Butch Cassidy e Sundance Kid, porque foi assim, um estouro, né, esse filme. E ele vai decidir, então, montar um instituto de cinema, né, lá por 75, se eu não me engano, que na verdade já existia Utah Film Festival, que acontecia em Salt Lake City, e ele, na verdade, vai transformar isso lá para frente no Instituto Sundance, porque esse Instituto de Filme de 75, ele vai entrar em decadência e tal, e ele vai recuperar. Então, agora eu não me lembro quais são os trâmites legais do que acontece, de fato, ele sustenta isso com grana, e isso se transforma no que é hoje o Sundance Festival, que tem uma característica extremamente importante, e aqui vem o brilhantismo do Robert Redford, que é apoiar os filmes independentes. E aí que tá, a primeira coisa é o que é um filme independente, o que é um cinema independente. Cinema independente nos Estados Unidos, e é muito interessante porque eu fico pensando fora dos Estados Unidos como é que funciona o cinema independente, mas a ideia porque na Europa meio que parece que tudo é independente, mas um dia a gente pode conversar sobre isso. Mas nos Estados Unidos significa você estar à parte de Hollywood. Isso significa filmes de baixo orçamento, atores em começo de carreira, diretores que não têm grandes produções, ou seja, você tem uma confluência de questões em torno disso que é chamado de filme independente. E ele, principalmente, isso é muito interessante. O festival Sundance, né? Começa aí com o Instituto, ele continua acontecendo em um lugar que está fora do roteiro de brilho de festivais dos Estados Unidos. Então não está na Califórnia, está longe de Hollywood, não está em Nova York, na verdade está em Utah. Tá longe, tá numa outra esfera de paisagem, e inclusive acontece no começo do ano, quando é inverno, no meio da neve, né? E isso é muito interessante, porque a ideia era você desconectar e desgrudar a imagem de festival do conceito de luxo, de glamour. Então é muito interessante depois, gente, pesquisem fotos desse início do festival, o fim dos anos 70, principalmente anos 80, né, quando ele assume, né, 85 principalmente, 81 até 85, e aí você vai ver fotos das pessoas chegando no festival em casas, né, de madeira, tipicamente cabanas, né, no meio da neve, tá todo mundo assim, blusa de frio, casaco Yeah? Hã? Impermeável, tipo impermeável com neve, E assim. aí por baixo você tá com camisa de flanela xadrez, bota de neve, então é um negócio assim completamente fora do que você espera. E é muito interessante porque daí tá ele lá conversando com essas pessoas e importantíssimo, Sundance vai dar espaço para que gente como Tarantino surja, né? Para gente como Soderbergh. Inclusive um dos filmes que é visto como um dos primeiros grandes filmes independentes, que é o Sexo, Mentira e Videotape, é de 89, é exibido pela primeira vez nesse festival, é do Soderbergh e define muito o que que é cinema independente. Aí depois disso a gente vai ter, sei lá, Spike Lee, vai ter o Richard Linklater, ou seja, sem o Festival de Sundance, não estou dizendo que essas pessoas não apareceriam, elas dariam o seu jeito, mas ali é o reduto desse tipo de gente brilhante que precisava ter um espaço. Então, o Redford tem uma importância inquestionável para o cinema norte-americano, mas que abre isso para o mundo todo, sem sombra de dúvida. Então é brilhante o que ele fez, o que ele faz, né, na verdade, até hoje, né? Inclusive Cães de Aluguel foi o primeiro filme do Tarantino exibido lá em Sundance. É interessante que Utah é um antro de republicanos, né? É uma região extremamente conservadora. Você tem a maior concentração de Mormons nos Estados Unidos lá. Inclusive, é um lugar completamente dominado, entre aspas, pela presença Mormon ali, né? E veja a coragem, né?
inclusive nos anos. Quando foi que você falou que o festival se tornou. Que ele fez 80. do. O Festival de Utah nasce em 75, Isso, é. em Salt Lake City, né? E aí ele assume em 81 com o Instituto Sundance, e 85 já é Uhum. o Sundance Festival do jeito que acontece hoje, né? Então, você tem o contexto da Guerra Fria, você tem, como a gente falou aqui, politicamente, o avanço da União Soviética, e, por outro lado, tudo isso que eu acabei de falar a partir do que a Flá compartilhou, um profissional do cinema abrindo uma oportunidade para trazer visibilidade para o cinema independente nos Estados Unidos, e ninguém, absolutamente ninguém acerca dele, apontando os dedos falando, olha o que esse comunista está fazendo. Essa é a importância dele para com a cultura norte-americana, para com a história do cinema, tanto americano como internacional, e que nos ensina bastante a respeito dos dias que a gente está vivendo hoje. É. E só corrigindo antes do Fer falar, ela começa em Salt Lake City, depois ela passa para a cidade de Park City, né? E Uhum. acontece sempre em janeiro, ou seja, um mês mais frio, com mais neve, né? Enfim, isso é sensacional. Fala, Fer. Não, eu só ia falar que eu acho que essa dicotomia dos Estados Unidos e do cinema é uma coisa que é o que acaba tornando ele interessante, né? Porque eu acho que todo país, geralmente, você tem esses cinemas, você até perguntou, né, como é que são nos outros lugares. Você tem até o cinema estabelecido, enquanto indústria e tal, e você tem uma forma de fomento ao cinema dito independente, ou de baixo orçamento. Alguns vão ter até a vertente do cinema de guerrilha, é, para tentar justamente isso, dar espaço para vozes não hegemônicas, para conseguir revelar pessoas que às vezes é, sei lá, a própria indústria não está estabelecida. Eu acho que é muito louco o que eu ia falar. A gente até tem um episódio sobre festivais brasileiros, depois recomendo que vocês assistam também, não só sobre isso, mas tem um bloquinho que a gente fala, que é o papel que como você, às vezes, por essas iniciativas pequenas, distintas, num lugar nevando, ruim de chegar, ruim de ficar e tudo mais, eles conseguem manter vivo uma vertente do cinema que valida o cinema americano como um todo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês conseguem imaginar o cinema americano sem Tarantino, entendeu? Sem essas obras que você citou? É muito difícil. Então, eu acho que Uhum. a beleza desse tipo de iniciativa é porque, e acho que é uma coisa que, né, a gente da bolha cinéfila tem que refletir também, assim, para o negócio funcionar bem, parece que tem que ter esse duopólio, assim, você entendeu? Do cinema independente, que vai dar espaço para experimentação, para coisas mais artísticas no sentido mais amplo e simplório do que a gente pode chamar de arte. Estou dizendo que cinema de estúdio não é artístico, mas esse artístico mais experimental. E ao mesmo tempo você tem que ter uma indústria gigante botando dinheiro na roda para funcionar, entendeu? O duro é chegar ao equilíbrio e reunir todas as tribos sem que elas se matem. Mas parece que ele conseguiu isso, que é Não, fundamental, né? é por isso Ele, que, ele- por isso que a gente tem que ovacionar um cara como esse. Assim, ele Ah, manteve vivo muito dessa credibilidade, ajudou a revelar pessoas que ajudam. E tem uma coisa muito importante, gente, e isso é fundamental. Ele teve uma participação no Central do Brasil, no filme Central do Brasil. O Walter Salles escreveu esses dias aí em vários sites diferentes, né? Ele falou sobre o quanto Central do Brasil não teria acontecido sem o apoio do Redford no Festival de Sundance, porque o Brasil começa a participar, etc e tal, e aí. Inclusive, se você entrar no IMDb, o Central do Brasil vai aparecer como o Redford como produtor. Então, esse apoio me parece, depois a gente precisa investigar isso mais a fundo, que não foi só um apoio do tipo dicas e vai por aqui, vai por ali, mas talvez tenha entrado com produção, ou seja, dinheiro, né, nesse caso, para que o Central do Brasil acontecesse. E o Walter Salles fala, de fato, que não teria acontecido sem o apoio dele, né? Gente, eu não vou me alongar, mas só para quem está nos ouvindo ficar com gostinho de assistir, lá no episódio de festival, que a gente fala sobre festivais, a gente explica que o festival, ele não é só premiar. Ele tem rodada de negociação, tem mesa de debate, rodada de captação de recurso, ele tem um Uhum. papel na indústria cinematográfica muito maior do que o tapete vermelho, e aí como ela tá maravilhosa no palco, entendeu? Não, assistiu antes. Eu tô deixando esse Festival é gostinho. importantíssimo. Não vale a gente se repetir aqui, vale muito mais você assistir o nosso episódio.
Mas É, veja que a gente pode. É, não, isso é fundamental, Fer. E eu acho que a gente pode, em algum momento, de repente, até falar de outros festivais aqui, né, trazer um pouco. Apesar da gente não ter a prática do festival, não estar nos festivais, a gente lê muito, estuda muito, né? Inclusive, ressalto aqui também o papel do Dalia Nogari, né, em relação a isso, que é uma pessoa ativamente participante dos festivais e que traz tudo isso pra gente que estuda cinema de forma brilhante, né? Nosso episódio 4 isso, boa, Boa. sobre festivais de cinema, Janela Indiscreta e Quarteto Fantástico. Poxa, se esse 25. não for um bom episódio para você assistir, o que será, hein, gente? Episódio sensacional, né? Muito bem, meninos. Querem acrescentar mais alguma coisa? Ah, eu, Não, eu acho que eu, pelo menos, contribuí com o que tinha para dizer aqui, inclusive, mas ressalto que esse filme ele tem uma importância histórica do registro do que foi o profissional jornalista e o que ainda é aqueles que fazem um jornalismo independente e que não se deslumbram diante das câmeras e que tem como único foco, inclusive, a notícia que está sendo compartilhada. eu só queria. Acho que um dos nossos propósitos aqui de cinematografia é discutir os cinemas com uma curadoria humana, né, com uma profundidade maior, justamente para você poder ver o filme com outros olhos, né? Não necessariamente ser muito cabeção, mas ser mais profundo, abstrair mais coisas. Então, se não assistiu, assista o filme, e quem assistiu, reassista, porque vocês vão ver, é o tipo de filme que toda vez que você assiste, você verá mais detalhes. Alguns que citamos aqui, muitos que vão para além disso. E aí, se puder, compartilha com a gente a experiência de assistir ou reassistir o filme com esse novo olhar cinematográfico que a gente dividiu com vocês aqui hoje. E o que vocês planejam assistir ao longo da próxima semana? Eita, eu vou assistir nos próximos dias um filme italiano chamado Pane e Tulipane, Pão e Tulipas. É um filme que eu assisti há muito tempo, preciso rever e talvez mais algum Tarkovsky que eu precise rever antes de segunda-feira, mas vamos ver. Essa semana, gente, eu assisti o Highlander, que eu falei que há um tempo atrás eu assisti. Que galhofa boa. É um bom filme, hein? Gerou uma lore muito. Maravilhoso, né? Teve até série disso daí, né? E eu não sei se eu vou continuar um pouco nessa linha B aí, ou se eu vou pegar algo diferente. É engraçado porque às vezes aqui no episódio eu falo que eu quero assistir, chega pro meio da semana eu já quero assistir outra coisa. É. Então, mas ó, se Uhum. fosse hoje, né, o Fernandinho de hoje, o que que eu assistiria? Eu não sei, eu fiquei bem empolgado com esse filme. Eu acho que eu reveria talvez o Spotlight, que é um filmão e acho que vale para continuar fazendo essa reflexão sobre imprensa e o que está rolando. Muito bem. E você, Diego? Eu tenho um ingresso, não sei se eu vou conseguir no cinema, mas eu comprei o ingresso para A Infância de Ivan, do Ah, Tarkovsky, né, que eu faço questão de ver no cinema, dada a possibilidade. uhum. Qual que é o outro, além da Nostalgia, que eu tenho para assistir? Sacrifício você tem que O ver. Sacrifício. O Sacrifício, esse eu devo ver amanhã. É, Inclusive. Ah, desculpa, fala. Não, eu ia só finalizar dizendo que eu não vi o Terceiro Homem, Third Man, na semana passada, que era o que eu queria ver. Mas eu tinha tanta coisa para ver, né? Eu acabei indo no cinema 3 vezes, inclusive. E Olha, vou assistir agora essa semana. delícia, maravilha. Eu assisti o que eu falei que assistiria, que é As Loucas Aventuras de Rabi Jacó, e já digo que um dia ele vai aparecer aqui. Não sei se com todo mundo, se só eu, o Jason, se só eu, na verdade, mas é um Sozinha. filme. Ah, gente, olha, É é difícil muito arrumar par, engraçado. Flávio, para falar, né? Vai ser difícil de arrumar par para conversar, sim, mas eu quero incentivar as pessoas a assistir esse filme. E assisti essa semana no projeto de cinema que existe na UEM, né, na Universidade de Maringá, ah, por um projeto do pessoal de comunicação muito legal. E eles estão com a Semana Tarkovsky também, então eu assisti Solaris, que eu ainda não tinha visto. E foi muito legal, teve uma discussão super massa depois do filme, assim. E ontem eles passaram Stalker e hoje eles estão passando, inclusive, o
nostalgia ou sacrifício, um dos dois. Acho que o sacrifício, na verdade. E é isso. Então, assim, Tarkovsky na veia, né? De comentário antes da gente finalizar, lembrei do James essa semana. Eu vi um artigo de cunho sério mesmo, da galera deschavando o comportamento da plateia nos cinemas, dizendo da insalubridade. Ele usou um argumento que eu nunca tinha pensado, que eu achei muito bom. Um balde de pipoca no cinema hoje custa mais que uma assinatura mensal de um streaming. Para que que eu vou lá assistir no meio daquela bagunça? Eu achei fenomenal o argumento. Falei, pô, o cara tem um ponto. Pois é. Por que que você pagaria mais caro do que o streaming para ver um filme no cinema? Porque vale a pena. Quer dizer, Pô, Deveria, deveria valer a sim, deveria. pena. ele tá dizendo assim, do ponto de vista dele, assim, pô, o cinema virou uma sala de bagunça, de evento social, tudo mais. Ele, acho que o título do artigo eu devia ter trazido, mas assim, cansei do cinema como uma balada, sabe? Tipo, no sentido que a galera vai pra lá pra socializar e tudo mais e tal. Eu falei, Vamos fazer um É, especial sobre isso, gente, em algum momento? Eu acho ah, faremos. necessário. Acho eu acho que sim, necessário. cara, porque Faremos. isso que eu tô. Enquanto não, não que a gente já sabia, né? Mas enquanto a gente ficava brincando com o outro aqui, mas, cara, tá tomando contornos. Acho engraçado, porque eu não sei se é coisa aqui do interior. Não tão assim, né, Flávio? Às vezes tem uma sessão ou outra que é xarope, mas Não, nesse. não, eu tive problema, obviamente, mas eu acho que já está generalizado. Claramente, em São Paulo, talvez os problemas sejam maiores. É isso que eu quero dizer. Parece que Por, pelo por, celular. por Proporcional à quantidade. cidade. Exato, É. proporcional à quantidade de gente que você tem no ambiente. Mas, assim, é algo que já está normalizado, e é aí que está o problema. Mas eu acho que mereceremos um dia essa discussão aqui mais delongada, prestando atenção, né, nos problemas reais e levantando a campanha pela volta do Lanterninha, né? Eu pago ele com o meu dinheiro para ele ficar na sessão expulsando pessoas. Eu não inventei isso, eu li há Irmão, alguns anos isso pela volta do Lanterninha e eu acho que isso mais do que nunca é necessário. Tem ai, que ter Por mim, lanterninha. por mim não é nem um lanterninha, um PM que você coloca ali dentro da sala Não, para. PM cara, eu acho que muita gente nem sabe que é lanterninha. Pô, falando em PM dentro da sala, outra matéria que eu li essa semana. Foi chamado um policial dentro de uma sala de cinema e entrou lá e tirou porque uma mãe levou uma criança para assistir um filme 18 mais. E era um, sim, e era um filme era um 18 mais. anime. É, Era um anime pô, 18 a mas, mais. Sim, Demon exato. Slayer. Oi? ok, acho que pode. E Demon Demon Slayer. Slayer. É. Isso, Demon Slayer. E, cara, foi chamada a polícia, o juizado e tiraram a criança. É isso que eu falei, talvez, além da lanterninha, veio com o cacetete junto, cara. Mas que ponto chegamos, como diria, né, o poeta. E que rapidez, né, para acionar esse Mas, órgão e chegar ali. Eu fiquei cara, de se cara tem com uma isso. coisa que comove brasileiro é criança. Sem Qualquer coisa que dúvida. acontece com criança, o brasileiro une torcidas, entendeu? Se você Com quiser. certeza. Vamos Acaba a eleger a direita e criança esquerda, né? presidente, vai resolver tudo. Não, mas é verdade. É impressionante porque teve, bem lembrado, teve duas notícias essa semana que eu falei, cara, é sempre esse ponto que o Jason bate, até com você, que de uma raiva interna, mas que não é só dele, né? Pelo jeito, a coisa Não. tá degringolando. Vamos discutir isso aí, sim. Fechou. É isso, gente. Então, até a próxima, com discussões aqui que provavelmente voltarão. Beleza, beijo, gente. Abraço, tchau, Até a Até. tchau. próxima.